Aí, meus amigos e minhas amigas, estou trazendo a vocês algumas notícias do momento que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Lá em Paris, a Ana Patrícia e a Duda conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia para o Brasil. Também nós tivemos a queda de um avião que, ao chegar no interior de São Paulo, e ele despencou de quase 4.000 metros em 1 minuto. E 61 pessoas morreram, né? 4 tripulantes e os demais eram passageiros. Esse é o acidente aéreo que vitimou 61 pessoas e é o 5º mais fatal em solo brasileiro. Também aumenta para 183 o número de mortos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Apareceu mais cadáveres agora, né? Também que a caixa preta da aeronave foi localizada entre os destroços. A companhia aérea divulga a lista de nomes das vítimas. O piloto era um homem muito jovem, 30 e poucos anos de idade. O presidente Lula diz que o que interessa é a inflação baixa e a economia e salário crescendo. Não é isso que a gente vê nas estatísticas, né? Já o presidente Bolsonaro quer arquivar o caso das joias após a decisão do TCU favorável ao Lula. E isso virou jurisprudência de presidente Lula não precisar indenizar ou devolver o relógio. 2 relógios que ele recebeu, perfazendo um total de 140 mil. Mas ele ficou bem descontente com a decisão e disse que foi apunhalado pelo TCU e estava sujeito, inclusive, a devolver logo o seu relógio. Mas isto não é suficiente. Vejam aí algumas das frases ditas pelo presidente Lula. Será que eram fake news? Vejam aí. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, que trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escória, como se não fosse, que não merecesse respeito. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Também, como vocês sabem, ontem à noite, nós tivemos o debate à Prefeitura de São Paulo, em TV aberta. Pablo Marçal, da Atena, o Ricardo Nunes, a Sâmia, o Pablo Marçal, o Boulos, e houve um debate muito acirrado. O pessoal da direita diz que o Pablo Marçal se saiu melhor, outros dizem que o Boulos se saiu melhor. O da Atena não teve nem opinião sobre ele, não sabem nem se ele vai desistir até as eleições. Mas agora foi anunciado no dia de hoje que o secretário do PRTB, que é o partido de que o Pablo Marçal vai disputar, que ele pediu junto ao TRE que desfaça a candidatura, dispense a candidatura de Pablo Marçal
porque a escolha dele não seguiu os regimentos do partido e ele, como secretário-geral, não participou. Então temos polêmica no ar. Mas vamos ver no que dá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ontem ele havia solto o Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que estava preso há mais de um ano. Cheio de restrições, não pode usar arma, não pode manter contato em redes sociais, tornozeleira eletrônica. Hoje foi a vez do Felipe Martins. Ele é o ex-assessor dos assuntos internacionais. Ficou 6 meses preso. E a acusação é que ele teria ido aos Estados Unidos com a comitiva do presidente Bolsonaro. Ele provou com vários documentos, mas até agora estava preso, também cheio de restrições. Não pode falar com o presidente Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, restrições aos montes. Já o Javier Milei, o presidente da Argentina, ele acusa o Brasil, o México e a Colômbia de serem comunistas e responsáveis pela ditadura que está sendo imposta na Venezuela. Também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o ex-presidente Bolsonaro e também o Valdemar Costa Neto, que eles estavam proibidos de se encontrarem, e ele acredita que eles tenham se encontrado quando no evento de lançamento à Prefeitura de São Paulo. Mas, inclusive, mostraram imagens de que quando o presidente Bolsonaro estava discursando, o Valdemar Costa Neto estava assistindo pela TV. Mas 48 horas dadas pelo Alexandre de Moraes. Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro estava em Pernambuco, onde ele foi ameaçado de morte por um homem, está a investigação a cargo da Polícia Federal, e agora até o Ministério Público Eleitoral do Pernambuco pede que seja proibido o Bolsonaro de fazer esses chamamentos ou essas reuniões. É porque muitas pessoas, o Bolsonaro não consegue nem comer um pastel na pastelaria, mas é a esquerda que tanta raiva tem do Bolsonaro tentando impedi-lo disso. Como é que vai impedir um homem de que uma multidão o segue? Então, Pernambuco, o Ministério Público Eleitoral pediu esta proibição. Enquanto isso, em Santa Catarina, o presidente Lula se discursando e se queixando da falta de presença do governador de Santa Catarina, como já aconteceu com outros governadores. Mas ele sabe que aonde ele vai são todas pessoas credenciadas pelo PT, um público escolhido, e eles seriam vaiados, já que eles são de direita. Mas o Lula sempre se queixa da não presença dos governadores, principalmente aqueles que são de direita. Já o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele está apavorado com a decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, que determina acabar com as emendas parlamentares via Pix. O Centrão, que é aquele que sempre quer ser beneficiado por aprovar alguma outra emenda, diz que vai ao Supremo Tribunal Federal contra o fim do Pix. Mas quem havia pedido isso é a PGR, que pediu a suspensão dessas emendas. Então, primeiro eles têm que convencer a PGR para que não haja suspensão desse Pix, porque o que acontece não é bem esclarecido o destino desta verba e ela sai de uma maneira direta, né? Já o governo bloqueou 2,3 bilhões, o governo federal, o presidente Lula, da farmácia popular e do auxílio gás. Parece que o pai dos pobres está detonando aos pobres aí, não foi pouco dinheiro cortado para a saúde, né?
Em São Paulo também, vejam só, um padre usa boletins paroquiais e redes sociais para promover o candidato Guilherme Boulos. E é com ele que nós falamos, e nós temos um vídeo de uma outra vez que ele falou qual a sua posição, se eleito for, quanto ao tratamento às drogas. Vejam aí. Esse raciocínio, isso passa também por um debate de política de drogas. Nós defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. É preciso legalizar a maconha. Como o Uruguai fez, como o Canadá fez, como estados norte-americanos fizeram, como vários países europeus fizeram. O caminho é esse. Questão de substâncias químicas não deve ser tema do Código Penal. Não é com tiro que se trata dependência química. Em nenhum âmbito. É preciso ter coragem de dizer que esse modelo de segurança pública é um desastre, que está matando a nossa juventude negra, e que o caminho é desmilitarização, descriminalização de drogas e investimento numa nova forma de policiamento com base na inteligência e na investigação. Uma proposta feita pela oposição, que é a Marina Corina, de que se abandonasse o cargo por uma transição pacífica, Maduro teria salvo-conduto. Mas o que ele respondeu? Ele disse que descarta negociar com a oposição e pede que a Maria Corina se entregue à justiça. Só que a justiça está sob a batuta dele, ele que comanda Supremo Tribunal e a justiça. Se ela se entregar, com certeza será presa. Caso houvesse uma transição pacífica, que já aconteceram muitas mortes, mesmo que tenha sido expulso o embaixador do Panamá, da Venezuela, o presidente ofereceu asilo político ao Nicolás Maduro, mas dificilmente ele abriria a mão desse cargo de uma forma pacífica. Também diante da queda daquele avião que aconteceu lá em São Paulo, agora foi retificado o número de pessoas e subiu para 62. Diz que havia um passageiro que não estava registrado, que nós havíamos anteriormente falado em 61, retificado para pior, mais um passageiro que não estava registrado. Então 62 pessoas perderam a vida nesse acidente. Quanto a você, apostador da Mega Sena, no sábado 10, a Mega Sena sorteará um prêmio acumulado de 38 milhões de reais. Já o governo federal quer atrair 8 milhões de turistas internacionais até 2027. Um ataque de Israel em Gaza deixou cerca de 100 mortos. Esse é o problema, que eles usam a IA, que é a inteligência artificial, e ela não mede preservação de seres humanos, só calcula o ataque ao alvo programado. É um problema que deve ser corrigido na nova tecnologia. Já o presidente Lula diz aos ministros que vai devolver o seu relógio Cartier, mas não adianta, a decisão do TCU está tomada. Já o presidente Bolsonaro diz que está se livrando das acusações das joias. Já na Argentina, o ex-presidente é alvo de buscas e tem o seu celular apreendido após denúncias de agressão contra sua ex-mulher. E ele é aquele esquerdista que era aliado do presidente Lula. Já o presidente do IBGE, que se equivale ao IBGE na Argentina, foi preso porque manipulava números. Já aqui no Brasil, os aliados querem que o presidente Lula envie ao Congresso um projeto sobre regras para presentes. Quanto às Olimpíadas, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos no futebol feminino, mas ficou com a medalha de prata, o que é uma grande honra. Já o vôlei feminino conseguiu o bronze, medalha de bronze,
está no pódio também das Olimpíadas. A Rede Globo de televisão, como nós íamos falando, nos Jogos Olímpicos, embora tenha captado aproximadamente 500 milhões de patrocínio, mesmo assim a divulgação é de que ela tem um prejuízo de 180 milhões nessas Olimpíadas. E lembrando que ela ainda tem mais 2 ou 3 Olimpíadas para cobrir pelo contrato atualmente feito. A embaixadora que foi expulsa do Brasil foi nomeada ministra lá na Nicarágua, no seu país. Essas são as notícias, as informações que nós temos. A vocês eu peço que deem sua opinião, comentem, deem um like e se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.